Evangelho de Jesus segundo Lucas, capítulo 17. Lucas, capítulo 17. Versículo 26. Lucas 17 e 26. Louvado seja Deus para sempre. Lucas 17 e 26. Quem achou, diga amém. Diz-nos assim a palavra do Senhor. E como aconteceu nos dias de Noé, assim também será nos dias do Filho do Homem. Porque eles comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca e veio o dilúvio e destruiu a todos. Amém, queridos? Tomem assento. Eu serei muito sucinto nas minhas palavras, mas pediria bastante atenção dos irmãos. O que Jesus está aplicando neste texto nada mais é, meus irmãos, do que a evidência profética da escatologia bíblica no que diz respeito aos sinais. Jesus está falando sobre o maior ato de juízo bíblico da história. O dilúvio foi o maior ato de juízo bíblico da história. Mas quando observamos o texto em pauta, a exegese do texto, quando prescrutamos o texto, compreendemos que Jesus está falando sobre uma letargia espiritual. Jesus está falando sobre um sintoma que está presente nos dias odiernos, que é o sintoma da indiferença. Quando Jesus diz, assim como nos dias de Noé, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, e veio o dilúvio, o Senhor está falando sobre um sintoma muito perigoso. Este sintoma tem gerado e contribuído para que os homens dessacralizem a sua fé, a sua vida espiritual. Algumas coisas nós observamos neste texto, porque esse texto é porta de entrada para dissertarmos 4 sinais do tempo do fim. E nós estamos, de fato, vivendo, meus irmãos, em dias onde os sinais são patentes aos nossos olhos. Eu defendo a tese bíblica de que somos a última geração. Eu defendo a tese bíblica e teológica de que todas as profecias bíblicas estão em curso. No meu modo de interpretar o campo da escatologia bíblica, eu compreendo que o anticristo já está na terra. E talvez você diga, pastor João Marcos, mas se o anticristo está na terra, por que a igreja ainda está? Porque o anticristo não se manifestou. Mas os indícios do seu governo já se manifestam. Nós fazemos parte de uma sociedade ateísta. Fazemos parte de uma sociedade, meus irmãos, que se afasta diuturnamente da presença de Deus e de tudo aquilo que é legal. Todos os valores éticos e morais estão comprometidos. E o que nós estamos constatando a olho nu é uma inversão de valores. Diante disto, Jesus está dizendo que assim como no período do grande juízo, em que Deus envia o maior juízo divino sobre a terra, que foi o dilúvio, assim também será a vinda do Filho do Homem. Porque a sociedade iria produzir a indiferença. Jesus está dizendo, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento. Incrível como a aplicação de Jesus está relacionada
a um desvinculamento do sagrado. Só que o primeiro sinal que nós entendemos dentro desse contexto profético, escatológico, apocalíptico do tempo do fim, é a aceleração do pecado. Este é o primeiro sinal que já nos convence de que Jesus está às portas. Porque a palavra pecado, no grego, traduzido para amartia, significa errar o alvo. E este alvo que foi errado faz o homem tropeçar, produzir percalços, produzir algo que chamamos de oscilação e instabilidade. Se fizermos uma radiografia espiritual do planeta e da humanidade, nós estamos de fato vivendo esta oscilação. O Brasil está vivendo hoje o juízo dos homens por permissão de Deus. Porque o maior desafio hoje de um pregador do Evangelho, eu vou focar aqui minhas atenções para a América do Sul, para o nosso país. O maior desafio hoje de um pregador que assume um altar para falar para um público é pregar a palavra de Deus e nada além dela. Porque estamos sendo policiados, estamos sob censura, estamos sendo vigiados. E esta aceleração da amartia do pecado é um sinal preponderante, visível, plausível, tangível, notório de que Jesus está às portas. Esta aceleração do pecado está corroborado a falta da separação espiritual. Ou seja, Deus exige total separação da igreja de Cristo para o liberalismo, para a falsa religião. Mateus capítulo 24 está em curso. Lucas capítulo 21 está em curso. Jesus está chegando. Jesus está às portas. O pecado se prolifera. E a teologia vai nos descrever 733 classes de pecado. É pecado para dar e vender. Nós fazemos parte de uma sociedade onde o mentiroso, o bandido, o ladrão, o anárquico é aplaudido. Sim ou não? Aquele que fala a verdade, aquele que anda em retidão, aquele que tem um caráter ilibado, é perseguido. São dias difíceis, em que o pecado toma conta das instituições, das famílias, fazendo com que a base, o fundamento, o alicerce da espiritualidade seja quebrado. Nós estamos hoje no domingo para a família, da família, em todo o Brasil. A de Belém, Ministério Canaã, todas as igrejas hoje do Brasil se reúnem, todos os templos estão cheios. A igreja recebendo o reforço de Deus, a alegria de Deus, o favor de Deus, a graça de Deus, as estratégias que Deus tem para nos dar, para driblarmos o aceleramento do pecado. Porque eu não te conheço, sou do Ceará, você aqui de São Paulo, eu não convivo com você, mas talvez esta semana você foi alvo de Satanás. Talvez esta semana você foi atingido por uma seta maligna, porque Paulo está dizendo que a nossa luta não é contra o outro. Nós não brigamos contra o ser humano. Paulo diz que a nossa luta é contra o mundo espiritual. Aquilo que está na superioridade da raça humana. E esta guerra e este conflito, ele precisa ser captado, absorvido através de um dom escasso que desapareceu da igreja, da vida de muitos pastores, obreiros, e por isto temos errado, por isto temos nos precipitado, por isto temos nos equivocado. É o dom do discernimento, porque quem tem o dom do discernimento não erra. Quem tem o dom do discernimento progride, avança, prospera, tem êxito em suas decisões.
Só que a aceleração do pecado vai fazer com que os homens produzam uma miopia espiritual, ou seja, cegos. Paulo, escrevendo para a igreja em Corinto, capítulo 4 da sua segunda carta, versículo 4, Paulo ali aplica uma das verdades mais sublimes que corrobora ao que eu estou a apresentar a vocês, nos quais o Deus deste século, a palavra Deus ali é com D minúsculo, é o maligno, cegou o entendimento. Olha onde foi que Satanás atingiu: a cabeça, para que eles não resplandeça a glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Veja que quando Deus se dirige a Israel no capítulo 1 de Isaías, Deus está dizendo que todo o corpo está comprometido, da planta do pé ao fio do cabelo da cabeça, letargia completa, apagamento das virtudes, anulamento da espiritualidade, da santificação, porque a cegueira espiritual que os homens estão produzindo com o aceleramento do pecado faz com que eles vivam em função do mundo. Mas pastor, nós estamos no mundo. Quem está no mundo aí, levanta a mão. Quem está no mundo? Todos nós estamos no mundo. Não entenda pelo contexto de que você está no pecado. Todos nós estamos no mundo. Agora a diferença é que nós estamos, mas não fazemos parte. Nós estamos, mas não somos administrados pelo sistema do mundo. Mas nós estamos ainda. De vez em quando dá vontade de morrer, crente. De vez em quando dá vontade de ir embora, sim ou não? Mas tu é crente, tu é salvo, tu dá glória a Deus, fala em línguas estranhas, serve ao Senhor. Mas você está num ambiente movediço, tóxico, maléfico, terrível, que atinge a tua alma, que atinge o teu ego, que atinge a tua subjetividade, aquilo que o homem não consegue ver, só Deus vê, porque só Deus contempla o interior do homem. A Bíblia diz que a palavra de Deus tem a métrica espiritual de acessar os porões da alma do ser humano, até a divisão de alma e espírito juntas e medulas, e é apta para discernir as intenções e pensamentos dos corações. Ou seja, diante de um contexto destrutivo, diante de um contexto onde os valores estão apagados, a inversão de valores, ela é vista também no período do profeta Oséias, capítulo 4. Deus se dirige a Israel dizendo: ouvi a palavra do vós, filhos de Israel. Por quê? Porque o Senhor tem uma contenda com os habitantes da terra. Mas por que desta contenda? Porque não há verdade, amor e nem conhecimento de Deus. O que só prevalece é o perjurar, mentir, matar, furtar e arrombamentos e homicídios sobre homicídios. Aí Deus diz, usando Oséias: e a terra está de luto, e todo que mora nela desfalece, como os animais do campo e as bestas feras, e as aves do céu, e até os peixes do mar desfalecem. Ou seja, nós estamos vivendo o período do avanço do erro. Diga bem forte: estamos vivendo a era do avanço do erro. Quer entrar na igreja? Pastores afirmam que a Bíblia precisa ser atualizada, mudam o culto, mexem com os valores sacrossantos e os princípios que nós defendemos há anos. Mas eu louvo a Deus que a maior instituição evangélica do mundo, que é a Assembleia de Deus, não se curva às propostas de Baal. Nós estamos avançando, preservando e não negociando os nossos princípios, que a coisa está feia, irmão. Há igrejas aqui em São Paulo, como lá no Ceará, que quem pastoreia aquele público são dois homens casados.
2 mulheres casadas. Ou seja, houve uma fragmentação, uma divisão, uma profanação. O vírus do pecado avança. E João diz em Apocalipse que aquele que for santo, santifique-se mais. Onde estão os santos aí? Levantem as mãos. Aquele que for puro, cometa pureza mais ainda. Mas o fato é que o pecado está diante de nós. E precisamos blindar a nossa mente. Porque, com muito respeito, com a maior tragédia de saúde pública já vista na história da humanidade, que foi o Covid. Eu estava aqui em 2019, lá no Belém de Itapevi, com o pastor, agora, Eliseu Martins. E quando eu chego em Fortaleza, em dezembro, começou a se fechar tudo. Eu perdi parentes. Ministério Canaã perdeu obreiros. Foram dias difíceis, sim ou não? Mas eu ouvi de um médico clínico geral, quando ele disse assim para a minha família: cuidem bem do sistema imunológico de vocês. Tomem sol, que só é vitamina D. Aonde o sol entra, as doenças saem. Vitamina C, bastante água. Cuidem do sistema imunológico, porque se o sistema imunológico estiver preparado, o vírus vai vir. Vai ou não vai? Mas volta. Ou seja, ele vai ser bloqueado pelo bom sistema imunológico do corpo humano. Mas qual é o sistema imunológico e espiritual que devemos produzir? Contra todos os vírus pecaminosos que querem destruir a nossa fé. Santidade. O escritor aos Hebreus vai dizer que sem ela é impossível. É impossível? E o que é a santidade, pastor? Ruptura, separação, exclusividade, intimidade, pacto, aliança. Porque se eu tenho santidade, se eu vivo em santidade, se eu busco a santidade, o pecado não acessa o meu coração. Mas o pecado está acelerando. Este é o primeiro sinal. Segundo, uma tempestade que se aproxima. Diga para o irmão: há uma tempestade se aproximando. Parece que eu vejo Noé gritando: está chegando o dilúvio. E ele gritava o mais alto que podia: está chegando o dilúvio. E as pessoas davam ouvido de mercador. Pastor Luiz Ricardo tem dito nesta igreja. Quantas vezes ele tem dito? Eu não sei, eu não me congrego aqui, mas eu tenho certeza que ele tem dito que Jesus está voltando. Pastores do Brasil e do mundo afirmam categoricamente para os seus rebanhos: Jesus está voltando. 2.897 vezes na Bíblia Sagrada nos afirma que Jesus vai voltar. Pega na mão do irmão e diz para ele: Jesus voltará. Agora diz assim para ele: você só precisa fazer 2 coisas: servir a Deus e esperar o retorno de Jesus. Não precisa, como diz lá no Ceará, não precisa enfeitar o pavão. É só servir a Deus e esperar Jesus chegar. Jesus está chegando. Só que o que vai anteceder a chegada de Jesus é esta tempestade. Mas a Bíblia não me dá legalidade para dizer que o mundo vai acabar novamente com a água. A Bíblia não me dá legalidade para dizer isso. A Bíblia me dá legalidade para afirmar que o mundo vai sofrer uma explosão atômica. Zacarias diz que os olhos dos homens apodrecerão em volta da própria órbita. Malaquias diz que Deus não deixará nem raiz nem ramos. Olha para o estado de São Paulo. É conhecido como a terra da garoa. Mas tem dia que está quente. É ou não é?
Você fica olhando e se perguntando: o que está acontecendo com o tempo? Aonde é para chover faz sol, e aonde é para fazer sol está chovendo. A natureza está entrando em colapso. Porque Jesus está dizendo que eu e você, quem é salvo aqui, só quem é salvo, só quem é salvo. Diga glória a Deus. Qual foi a recomendação de Jesus? Olhe para os sinais. Para de estar assistindo a Globo. Vai para a Bíblia. Olha para os sinais. Olhai para a figueira. Quem é a figueira, gente? Israel. E para todas as árvores. Olhe para lá. Israel é o relógio de Deus. Observe o que está acontecendo. Porque no momento em que eu prego para vocês aqui em Osasco, a Rússia está preparada para uma terceira guerra mundial. Ela tem 6.000 ogivas nucleares. Que se ela ativar, se o Putin apertar o botãozinho lá, o planeta Terra é destruído 35 vezes em 30 minutos. Acaba tudo. Então a tempestade está chegando. Diga, a tempestade está chegando. E eu preciso calçar os meus pés com a espiritualidade. Diga para o irmão: se prepare, varão. Se for mulher, diga: se prepare, varoa. O rei está chegando, o rei está chegando, o rei está chegando, o rei está chegando. A tempestade se aproxima. E esta tempestade, queridos, correndo para o fim, já finalizando a minha participação, é uma tempestade que eu entendo, aquilato, absorvo, compreendo, que esta tempestade está correlacionada ao princípio das dores. Pastor, nós já estamos vivendo o princípio das dores, já estamos vivendo o princípio, subimos o primeiro degrau. E a grande tribulação? A igreja de Cristo não passa pela grande tribulação. Mas isso não existe. Antes de um grande juízo, Deus poupa os justos, porque antes do dilúvio, Deus guardou Noé e sua família na arca. Diga glória a Deus. Diga bem forte para o inferno ouvir: estou guardado na presença do Senhor. Mas os noticiários estão dizendo que vai se acabar, está chegando a tempestade, mas nós estamos guardados na presença do Eterno. Porque quem tem Jesus não tem medo, quem tem Jesus não recua, quem tem Jesus não fica apreensivo, quem tem Jesus não entra em crise. Tem Cristo. Enquanto o mundo está gritando inflação, esculhambação, tudo que não presta, a igreja está dizendo consolação, transformação, alegria. Quem não entende passa em frente a um templo religioso e chama a gente de doido. Esse povo aí é doido, é um povo que fica gritando glória a Deus, aleluia, aleluia, glória a Deus. Eles nem têm noção que a insanidade não nos atingiu. O que nos atingiu foi a racionalidade. Porque Paulo, escrevendo para a igreja em Roma, ele diz no capítulo 12 de Romanos: rogo-vos, pois, irmãos. Vamos para a Bíblia? Pelas misericórdias de quem? De quem? Que apresenteis os vossos corpos em sacrifício. Vamos lá. Primeiro, vivo. Segundo, santo. Terceiro, agradável a Deus. Seguido de quê? Conexão. Porque o culto racional me transportará para o transcendente. Olha para mim. O culto racional me transportará para o transcendente. Eu estou aqui. Foi o que eu disse nesse instante. Quem está no mundo? Alguns irmãos ficaram com medo de levantar a mão e ser disciplinado pelo pastor. Mas você está no mundo, só que você não faz parte dele. Os seus pés estão aqui, mas a sua cabeça está no céu. Pedro diz que nós somos turistas do céu. Pastor João Marcos, Pedro disse que nós somos turistas? Sim, fazendo a exegese do texto, Pedro está dizendo: vós sois peregrinos. Ou seja, nós estamos passando. Inclusive,
em dias difíceis que nós estamos vivendo, é para a gente ficar verbalizando isso. Pai do Senhor, irmão, está chegando a hora. Como é que tu está, varão? Passando. O homem está chegando. O homem está chegando. A tempestade vem, mas o homem está chegando. O homem está chegando. Mas é guerra, Ucrânia, Rússia, Estados Unidos, Irã, Israel. O homem está chegando, a tempestade se aproxima. E a tempestade é um subsídio escatológico de que Jesus está chegando. E eu preciso observar. O que é que João diz em Apocalipse? Quem tem ouvidos, o que o Espírito está falando ou não está? Está falando. Mas há pessoas despercebidas. Ah, sim. Um pastor jovem chegou para mim, primeira igreja que ele assumiu. Ele disse, pastor, está um sufoco lá, eu estou com 6 meses. Não aguento mais não, estou sofrendo, estou doente. Eu disse, o que é que você tem? Qual é a sua doença, meu filho? Estou sofrendo de crentite. Eu disse, eu nunca vi essa doença. Crentite. E o que é crentite? Os crentes me dando trabalho, pastor. Tem uns que não querem se converter e é uma praga. Eu disse, não, meu irmão, Jesus disse que o joio vai ficar no meio do trigo. Não morra não para tirar o joio, deixa o joio aí. Só vai sair no dia do arrebatamento, quem vai tirar é o Espírito Santo. E o que é que eu faço? Ore por ele. Porque dentro de uma família sempre tem um para discordar, sim ou não? É a ovelha negra. Pedra de tropeço. Mas aí Jesus está dizendo, eu preciso que vocês entendam que a tempestade vai chegar, mas tenham meta. Palavra metanoia, lá em Romanos capítulo 12, verso 2, traduz isto: transformai-vos pela renovação do vosso. Coloca assim o dedinho na mente, ó. Coloca o dedinho na mente. Aí fala assim, ó: essa cabeça foi feita para pensar. Porque quando eu penso, a proposta chega. Pastor, pense numa proposta. Eu vou ganhar 10 vezes mais do que eu ganho. Oh, glória a Deus. Aí quando eu vou conversar, aconselhar, ouvir, qual foi a proposta? Eu vou trabalhar de domingo a domingo. Eu digo, é proposta do cão, irmão. Porque tu vai faltar culto, como é que tu vai se sustentar? Quem produz a metanoia, que o prefixo meta significa alvo, e o sufixo noia significa auto se administrar. Transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Ou seja, olhe para frente, mas se administre. As duas mãos para cima, as duas mãos. Diga bem forte: em dias difíceis, eu preciso me administrar. Eu preciso cuidar de mim, para não ser levado pela alma, porque a tricotomia é a junção de 3 objetos subjetivos: o corpo, qual é o segundo? A alma, o terceiro. E o espírito. Corpo, bainha da alma, alma, sede das emoções, e espírito, elemento eterno. O pó volte à terra que o era, o espírito volte a Deus que o. E a alma está no interregno dos dois. O que é que a alma faz comigo? Ela me deixa balançado. Lá no Ceará, um senhor aceitou Jesus, um ex-papudinho, ó, tomador de goró. Aceitou a Jesus e foi uma bênção, 6 meses de crente. Aí o diabo, aquele bicho velho sem vergonha, que nem a casa dele ele tem porque Jesus tomou. Jesus está com a chave. Diga glória a Deus. Aí o diabo colocou uma cilada para o irmão cair, ó. Porque o diabo, ele só atinge aonde a gente é fraco. E ele conhece a nossa estrutura, viu? Aí o irmão vai passando em frente a um bar, na cidade de Maracanaú, Ceará. E quando ele olha para o bar, ele vê na prateleira o nome de uma cachaça com o nome da igreja que eu sou pastor. Cachaça Canaã. Ele correu para o bar e disse: eita Deus maravilhoso. Olha aí a porta que Deus abriu. Essa aqui eu posso beber da minha igreja.
bote aí, meu filho, uma dosezinha para mim. E o irmão caiu. Foi cilada do inimigo, sim ou não? Porque precisamos andar vigiando. Diga para o irmão, vigia, irmão. Porque Jesus não diz orar e vigiar. Jesus no jardim do Getsêmani, para os seus discípulos, o que é que ele diz? Vigiai, vigiai. O que é que antecede a oração? Não adianta você estar com o joelho preto de orar e não vigia. Não adianta você estar cheio do Espírito Santo, pentecostal até os dentes, cospe fogo, aleluia, mas não vigia, porque a vigilância faz a gente cadenciar a vida. Quando eu comecei meu ministério bem novinho, esse mês eu completo 39, eu tinha 16, aí cheguei para o meu avô, pastor Ezequias, pastor Luiz, que morreu com 96 anos. Disse, vovô, o que é que eu faço? Entrei no eclesiástico, vou ser obreiro. Qual é o conselho que o senhor me dá? Ele disse assim para mim, quer um conselho para a vida? Eu disse, para toda a vida. Quem se cala vence melhor. E eu peguei aquela palavra, guardei no meu coração, meu irmão, e quando eu comecei a aplicar, chega a proposta, e aí pastor, eu disse, não vou pensar. E não sei não. Chega a fofoca, e eu digo assim, quero ouvir não. Quero ouvir não. Mas pastor, o irmão está bebendo, deixa ele beber. Ele está se perdendo, ele conhece a Bíblia, eu não morri por ele, eu não salvei ele, eu não perdoei os pecados dele, foi Jesus quem fez. E Tiago diz que a gente não pode ficar julgando, que a gente não é juiz. E aí o fofoqueiro velho, o mexeriqueiro charfudento, com a língua reta de cascavel, de que sai daqui, demônio. Porque nós temos o hábito de matar quem está morrendo. Por que você não estende a mão e diz, ô meu irmão, se levante, eu vou orar por você. Se a igreja se unir, o avivamento vem. Diga bem forte, se a igreja se unir, o avivamento vem, porque nós somos cheios de diferenças. Cheios de diferença. E estamos diante de um contexto terrível. Escute isso que eu vou falar. Escute isso. Guarde isso no dia 1º de setembro de 2024. Nós não temos mais 10 anos na terra. Com o conjunto da obra, onde as profecias se encaixam, há uma agenda chamada Agenda 2030, que ela está em curso. Só falta 6 anos para a conclusão desta agenda. A natureza está sofrendo, a economia está abalada, a política sofre. Não há homens retos, na visão de Miqueias, na visão de Abacuque. A justiça foi torcida nas palavras de Abacuque. A tempestade está chegando. Mas mesmo diante desta tempestade, o terceiro sinal é que existe um Salvador ativo. Você pode dizer glória a Deus, irmão? No primeiro sinal eu entendo que o pecado está em evidência, em curso rápido. No segundo sinal, a tempestade está chegando, mas Deus vai nos guardar, aleluia. E no terceiro sinal, um Salvador ativo. Porque o Jesus que eu prego, o Jesus que o pastor Luiz prega, o Jesus que vocês pregam, os obreiros pregam, pastor Zé Roberto Bezerra da Costa prega, pastor Gessé Góes prega, os pastores do Brasil e do mundo pregam. O meu Jesus e o nosso Jesus, ele morreu, mas ao terceiro dia ele ressuscitou. E está vivo à destra de Deus a interceder por nós. Quem crê que esse Jesus está vivo aí? Quem crê que esse Jesus vive? Quem crê que esse Jesus vive? Jesus é a maior personalidade da história civilizatória. Só no museu
de Paris, na França, há 62 mil volumes falando da pessoa de Jesus. Ele é um maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz, raiz de Jessé, alfa e ômega, princípio e o fim, Cordeiro de Deus. Ele está ativo. Mas também, meus irmãos, o quarto sinal que evidencia os últimos dias é um porta-voz de Deus. Você sabe quem era Noé? A Bíblia diz que ele andava com Deus. O verbo andar significa ação. Entenda a Bíblia pela pedagogia bíblica. Se ele andava com Deus, ele agia segundo o coração de Deus. E o fato de ele andar com Deus, Deus o guardou. Mas ele foi um porta-voz. Assim como Jonas, que mudou o percurso. Ô Jonas, vai para Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. E diz a Bíblia que Jonas pegou um navio em Jope e foi para onde? Foi para Tarsis. Naquele período, naquele momento, o lugar mais distante do mundo. 365 dias para chegar. Ele entra no navio, sim ou não? Desce para o porão, desce ou não desce? Mas aí quando o navio sai, Deus já começa a balançar o navio. Porque Jonas, mesmo sendo rebelde, mesmo fugindo do chamado de Deus, ele era uma voz de Deus. E diz a Bíblia que a tempestade vem e os homens começam a se alarmar a respeito da tempestade. Por que que isto está acontecendo? Será que é por causa desse infeliz que está dentro desse porão? Puxa ele aí. Puxaram Jonas. Quem é tu? E ele diz, eu sou hebreu. Eu sirvo ao Deus dos céus e da terra. Já está dada a resposta. É você que está gerando a tempestade. E aí a Bíblia diz que os homens jogaram Jonas no mar. Sim ou não? Mas ele foi engolido por uma baleia. Amém, irmãos? Não. A Bíblia vai dizer que ele foi engolido por um peixe grande. Ah, pastor, mas o pregador fulano diz que foi um tubarão. Eu fico com o que a Bíblia diz. Se a Bíblia diz peixe, é peixe. Mas era grande, sim. O hebraico vai descrever que o nome do peixe era Ketos, peixe grande. Ele entra no estômago do peixe e Deus colocou a voz dele dentro do estômago do peixe para forjar o seu caráter, lapidar o seu caráter para que ele pudesse enviar a mensagem que Deus lhe propusera. Ele se angustia 3 dias e 3 noites dentro do peixe. E diz a Bíblia que o Ketos vai vomitar ele aonde? As margens de Nínive. Ele vai ter que falar. Ele vai ter que gritar. E ele grita. Arrependei-vos. 120 mil ninivitas se vestem de pano de saco. Deus realiza a obra. Sim ou não? Deus está levantando homens em São Paulo, no Ceará e no Brasil. Talvez homens até sem cultura, mas Deus está levantando vozes para promover o maior avivamento que antecede o retorno dele. Este Salvador ativo, ele está em evidência. Mas os portas-vozes de Deus também precisam promulgar o juízo de Deus. Você já viu algum profeta falando coisa boa? Fala não. Se tiver profeta aí profetizando carro novo, emprego, é profeta de Balaão. Porque o profeta de Deus, ele descortina a alma do ser humano. Ele fala a verdade. E quando ele aplica o juízo de Deus segundo a vontade de Deus, os homens se arrependem. Quem se sente privilegiado por ter aceitado a Jesus, levante as mãos e dê um glória a Deus aí para o Senhor. É um privilégio servir a Deus. Eu faço parte de uma árvore genealógica de quase 30 pastores. Eu nasci na fé, irmãos.
Eu casei virgem. No dia da lua de mel, eu fiquei preocupado sem saber o que era para fazer. A mulher disse, meu filho, comece. Eu digo, o quê? Sei não. Casei virgem. Me guardei para minha mulher. E a bichinha também. Mas eu cheguei a ouvir até de companheiros. Mas rapaz, tu ainda é virgem. Eu disse, eu estou me guardando para minha Rebequinha. E Deus mandou uma morena linda, a mulher mais bonita do Ceará. Aleluia. Mas é só minha para a glória do Senhor. Casei. Deus me deu uma filha de 13 anos. Fala em hebraico, italiano, espanhol, francês. Uma menina culta. E estou servindo a Deus com alegria debaixo da sua sombra. Porque se há um privilégio para todos nós, é o privilégio de servir a Deus.